presença do Senhor e ter o privilégio de nos reunirmos enquanto família, que somos família, né, para adorar o nome do Senhor Jesus. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá no Salmo 48. É o Salmo que o Senhor falou comigo agora. Você que já encontrou, queria convidar você mais uma vez para você fechar os seus olhos, elevar o teu pensamento à presença do Senhor neste momento. É um momento em que o Senhor separou para ter este momento de intimidade. Então, não perde tempo não, irmão. Parece que é muito tempo, mas não é muito tempo não. Então, quanto mais rápido você se concentrar na presença do Senhor, mais Ele ficará à vontade dentro de você, falando com você, operando as maravilhas dele em você. E quanto mais a gente se conecta com o Senhor, mais a gente vai conseguindo chegar até a presença dele, onde ele fala conosco. Porque a gente tem muita coisa para tirar da cabeça, tem a preocupação do dia, tem o filho, tem a casa, tem o marido, tem o trabalho, tem a escola, tem a faculdade. Mas nesse momento, com os seus olhos fechados, eu queria te convidar a você levar o teu pensamento à presença dele e falar: Senhor, eis-me aqui. Estou aqui para que o Senhor venha falar comigo. Não só falar, ó Pai, mas que o Senhor venha agir através de mim. Que eu seja também, meu Pai, um canal de bênçãos, meu Senhor. O Senhor procura aqueles a quem o Senhor vai usar para abençoar os outros, e que seja eu. Que eu não venha ficar esperando o irmão me abençoar somente, mas que eu venha também ser usado para abençoar o teu povo. Senhor, nós queremos te agradecer por esses momentos, ó Pai. Queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Porque o Senhor, através da sua infinita bondade, permite, ó Pai, que tenhamos esses momentos para prestar o nosso culto a Ti, ó Pai. Obrigada por trazer em segurança. Queremos te pedir, ó Pai, também que traga, meu Pai, aqueles que estão a caminho de segurança, Senhor. Vai livrando de todo acidente, de todo incidente. Que os caminhos dele, ó Pai, venham ficar ocultos da visão do mal. Queremos te pedir também que os teus anjos guerreiros, protetores, Senhor, meu Pai, está sobre esta igreja, Senhor. Sobre os quarteirões dessa igreja. Senhor, as curvas, as esquinas, meu Senhor, que rodeiam essa igreja, que os teus anjos, meu Senhor, venham estar aqui. A salinha das crianças, ó Pai. Guarda os professores, guarda as nossas crianças. Senhor, guarda, meu Pai, qualquer um, meu Pai, que adentrar este lugar, que venha sentir aqui, ó Pai, a luz do Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, ter a liberdade de falar conosco. Fica à vontade neste lugar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Livro de Salmos, capítulo 48. E é um salmos que a gente canta, que eu amo esse louvor. Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Como as alturas de Zafon é o monte Sião, a cidade do grande rei. Nas cidadelas, Deus se revela como sua proteção. Amém? Glória a Deus. É um salmo de adoração ao Senhor, né? Em que a gente engrandece Ele, declara que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, e logo depois declara: nas cidadelas Deus se revela como sua proteção. Então aquele que busca o Senhor, ele está protegido pela presença dele. Aquele que clama, que engrandece o Senhor, ele está protegido, né? Por mais que a gente não veja a mão do Senhor assim, todas as vezes nitidamente, mas Ele está protegendo. Desde que o Senhor Ele é grande nas nossas vidas, desde que o Senhor Ele é engrandecido na nossa casa, ela está sendo vigiada. Desde que o Senhor é engrandecido no nosso trabalho, Ele está guardando o teu trabalho, na escola, na faculdade, por onde nós formos, que a gente venha engrandecer o nome do Senhor Jesus, e Ele guardará os teus filhos. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar agora o nosso Senhor, engrandecer o nome dele através dos nossos louvores, cultuar ao Senhor através dos nossos louvores. E este louvor que iremos entoar agora juntos é um agradecimento. E que você não venha ficar de fora desse movimento de gratidão que iremos entoar agora. E agradeça a Ele, puxe na sua memória, agradeça a Ele por todas as coisas que Ele já fez, por todas as coisas que nós cremos que o Senhor vai fazer. E simplesmente por estarmos aqui, é motivo de agradecer. Aleluia.
exaltando e engrandecendo o nome dele. Levante as suas mãos. Diga para ele que você quer trabalhar no reino dele. Diga para ele que você quer ter as suas mãos abençoadas. Que ele venha prosperar tudo aquilo que você tocar, tudo aquilo que ele coloca nas suas mãos. Aonde você tocar, venha ser abençoado. Aonde você tocar, venha ser abençoado. Mas se coloca à disposição dele. Para que quando ele não está precisando de você, ele sabe que ele pode contar com você. Então, diga a ele, eis aqui, as suas mãos estão aqui, Senhor. Eu quero ser um trabalhador do teu reino. Parece que
Somente
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nele exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo,
redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crescendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava para dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo, sobre as glórias que o seguiram. A eles foi revelado, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam escutar. Feche seus olhos. Pai, nos colocamos mais uma vez com gratidão. Gratidão por nos reunirmos na sua presença. Gratidão porque há uma garantia na reunião dos santos em seu nome. Sua presença se manifesta. Sua bondade se torna perceptível. Meu Deus, nós pedimos, envia-nos o Espírito da graça, que pelo amor eterno de Deus, nos ressuscitou em Espírito, nos fez compreender as dádivas eternas a nós prometidas, que tem chegado ao nosso coração, e que hoje a sua igreja consiga se apropriar, se firmar na fé e dar passos. Fala para ele: Senhor, me ajuda a dar passos de fé na direção daquilo que me foi entregue através da ressurreição de Jesus Cristo, para a glória do seu nome. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Aqui Pedro está falando com uma igreja que está passando por momentos muito difíceis. Essa igreja estava sofrendo uma grande perseguição, enfrentando uma grande ameaça e vendo alguns dos seus padecerem grandes sofrimentos, grandes flagelos. E quando Pedro escreve para animar a igreja, é interessante que ele começa ensinando a igreja a bendizer a Deus. Logo no verso 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na antiga aliança, era costume dos salmistas, era costume dos profetas bendizer o nome do Senhor mediante a lutas, mediante a desafios, mediante a dores insuportáveis. Mas aqui Pedro não está falando para judeu. Aqui Pedro está falando para aqueles que eram considerados gentios, gente que não fazia parte da promessa de Deus,
dada a Israel. Pessoas que até outro dia tinham outros deuses, tinham outra fé, tinham uma outra visão de vida. Mas pessoas que aceitaram Jesus, pessoas que receberam uma fé, pessoas que receberam as promessas, pessoas que foram incluídos no povo de Deus, e pessoas que agora estavam passando por ameaças reais, por sofrimentos concretos, por dores insuportáveis, pessoas que estavam na iminência de serem mortas, presas, de verem seus filhos serem presos, serem mortos. E Pedro escreve para essa igreja, e ele se reporta para aqueles ex-gentios, como os profetas se direcionavam, se reportavam ao povo de Deus. Na hora mais difícil da vida daquelas pessoas, a ameaça de dor, perda, humilhação e morte era presente e real. Você já passou por momentos difíceis na sua vida? Situações ameaçadoras? Quando o médico te entrega um diagnóstico, ele diz assim: infelizmente, estamos diante do que teríamos. Um desemprego. Situações de desvalia. Você olha para o que você tem que fazer e você não vê condição de fazer. A pressão, a tensão é muito sério. Os sentimentos se revolvem, as angústias aumentam, a mente tende a desorganizar, até aquilo que se sabe parece se desaprender. É assim ou não? E como que Pedro se reporta àquela igreja? Qual é a orientação? Qual é a direção que ele dá para aquela igreja? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendiga a igreja. Deixa eu perguntar. Você já bendize? Sabe o que é bendizer? É abençoar. Bendizer é falar bem de Deus. Você tem esse hábito de falar bem de Deus? Você bendiz o Senhor? Para o judeu, uma linguagem familiar. Desde pequenininho, instruído a bendizer o nome do Senhor. Bendizer ao se levantar. Bendizer ao se deitar. Filho de crente. Eu cresci numa casa de crente. Eu me lembro até hoje das orações do meu pai. Elas tinham um cabeçalho. Ele sempre começava assim: glorioso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, meu Jesus querido, este teu servo se coloca na sua presença. E aí começaria a sua oração. Todo dia. Eu escutava na parte da noite, na parte da manhã, ele saía muito cedo, antes de eu acordar.
Mas este é um mandamento que não é só para o judeu, não é só para o povo da velha aliança, ele é também para o povo da nova aliança, ele é também para o povo da cruz, para o povo da igreja, para o povo que chega a Deus através do corpo partido e do sangue derramado de Jesus Cristo. E Pedro diz assim: vocês precisam bem dizer. E ele diz: como bem dizer? E ele diz: bem dizendo. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Por que eu preciso bem dizer a Deus? Porque a misericórdia dele manifestada sobre a minha vida é grande. Você sabia que a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos? Você sabe por que Deus não me exterminou hoje de manhã? Não é porque eu sou uma boa cristã, não é porque eu tenho boas obras, não é porque o meu coração regenerado tem pensamentos bons a respeito de Deus, a respeito da vida, a respeito de mim, da igreja e dos irmãos e dos perdidos. Nada disso. Nada disso. Ainda habita em mim uma dimensão pecaminosa, uma dimensão que é inimiga de Deus. E ele não me fulminou esta noite, porque as suas misericórdias não me... Só por isso, porque elas se renovam. As misericórdias, elas me preservam, elas são eternas, como Deus é eterno, e se renovam sobre mim. Então, a igreja precisa bem dizer, porque a igreja recebeu nela, eu recebi em mim, eu não recebi um bem, eu não recebi uma cura, eu posso ter recebido isso também, mas eu recebi em mim a misericórdia de Deus, e esta misericórdia me regenerou. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme por quê? Porque a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Sabe o que é regenerar? Consertou a minha essência. A misericórdia de Deus, através da morte de Jesus Cristo, consertou a minha natureza, a minha essência, consertou o meu ser, a minha pessoa, e colocou dentro de mim uma esperança. Mas não é uma esperança qualquer. Não. Você conhece alguém esperançoso? Otimista? Não. Essa esperança não é otimismo. Porque o pessimismo e o otimismo são os dois lados de uma mesma moeda. Esta esperança, ela é uma esperança viva. Você sabe o que é uma esperança viva? É uma esperança que o que me é entregue e comunicado não se perde, não se desfaz, não se deteriora diante de absolutamente nada. O que isso informava para a igreja? Vocês estão sendo ameaçados de serem presos, injustiçados, de serem mortos de maneira cruel.
mas reside dentro de vocês, pela misericórdia de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, uma esperança viva, capaz de entregar para vocês o que foi prometido, não importa o que aconteça. Por isso, mesmo em momentos terríveis, difíceis, momentos em que choramos e sangramos, nós temos motivos para bendizer a Deus. Tem pessoas que acham que é uma família, não coisas ruins, coisas boas, mas aonde está o seu coração? Porque aonde estiver a sua herança, aquilo que você deseja, aonde que está o seu desejo, aonde está o seu coração, isso vai determinar a maneira com a qual eu vou viver. Se o meu coração for baseado em dinheiro, eu vou colocar preço em pessoas. Se é em amizades, se é em fama, aonde tiver o meu, aquilo que eu valorizo, é aquilo que vai nortear as minhas atitudes. Mas no verso 4, ele diz assim, que ele nos ressuscitou, né, dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Você já prestou atenção que tudo que você consegue tocar nessa vida envelhece e acaba? Tudo. Trazendo por uma linguagem bíblica, perde a sua glória, vai perdendo valor. Você tira um carro da loja, brilhante, você pode pagar para colocar película na pintura, banho não sei o que, você pode fazer manutenção, levar para lustrar, não tem jeito. Você pode até não usar, não tem jeito. Com o passar do tempo ele vai se desgastar, ele vai perder o brilho, e com o tempo ele vai parar de funcionar, e com o tempo ele vai acabar. Mas é assim com roupa, sim, mas é assim com pessoas também. Morrem, sim, mas é assim com relacionamentos também. Você sabe que aqui Pedro está falando sobre um povo que deixou de ser um povo qualquer e através da salvação ofertada por Cristo passou a ser o povo de Deus. Este povo, ele recebeu o poder de Deus em si, foi transformado e regenerado, e essa regeneração trouxe para esse povo uma esperança viva e uma herança incorruptível, e trouxe a salvação. É isso que Pedro está dizendo. E Pedro quer que a igreja compreenda o valor do que ela recebeu.
quer que a igreja olhe para o que deseja o seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe que a morte eterna que chegou na humanidade através de Adão e Eva entra através de desejos errados. Era para Adão e Eva desejarem mais do que todas as coisas, obedecerem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus os sustentaria em uma promessa de uma vida boa e em comunhão com Deus. Mas você conhece a história. Algum tempo de papo com a serpente e Eva trocou de desejo. No lugar de desejar obedecer a Deus, ela desejou ser igual a Deus. E você sabe o que ela recebeu em troca? Separação de Deus e a morte, tanto física como eterna. Você sabe disso? Então, este povo convertido e salvo por Jesus Cristo, este povo que tinha outros deuses e agora era o povo eleito de Deus, continuava tendo um problema com os seus desejos. E Pedro estava querendo fazer aquele povo entender que o desgaste do desejo humano estava subordinado a você conseguir o que você quer. Você já quis muito um carro, uma roupa, uma viagem? E aí, antes de você conseguir, você pensa que aquilo será a sua felicidade. Vai ser a sua realização. Não, porque se eu conhecer, o que você quer conhecer? Fortaleza, Natal, Paris? Não sei. Não, porque se eu fizer essa viagem, ela vai mudar a minha história. Eu vou ser uma pessoa feliz. Não, porque se eu conseguir aquele vestido, se eu casar com aquela pessoa, ela não é. É até conseguir. E depois que consegue? A graça vai desvanecendo. É, não é? É por isso que quem se casa tem que ter o compromisso de buscar em Deus uma maneira de renovar o sentido daquele casamento. Porque se não fizer isso, você vai cometer pecados sérios. É por isso que tem gente que casa 50 vezes e morre por 90 anos querendo achar a tampa da panela, coitado. Por quê? Porque só a regeneração, só a esperança viva. Aqui, o que Pedro queria? Que a igreja soubesse que a sua esperança viva colocou nas suas mãos uma herança que não perece, não macula, não perde o valor, herança guardada, está guardada para nós no céu, herança guardada nos céus para vocês, o que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último dia. Eu quero lembrar você, para a gente encerrar, que Pedro estava falando para um povo que estava sofrendo ameaça de morte, vivendo um problema sério, de medo, de terror, de ameaça no presente. Este é o problema da igreja do nosso povo. Os irmãos
não tem saudade do céu. Não tem uma consciência clara do que recebeu em Cristo Jesus. Não sabe o valor do que lhe foi entregue. E com medo de perder coisas temporais e passageiras, não vigiam a mente, não fortalecem a mente, não combatem os maus sentimentos e nem buscam corrigir-se. Mas eu não estou falando de correção de ações, porque Deus não olha só para a atitude, Ele olha para o coração. Por isso, Ele nos regenerou. Então Ele tem que achar dentro de mim uma esperança viva. Você continua acreditando. Sabe aquilo que os profetas da antiga aliança, como Abacuque, tem até uma música que canta o texto do Abacuque. Ainda que a terra não floresça e que a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, eu hei de confiar. Não, 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 não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista, alegre estou. Ele tem que achar dentro de mim o que a morte de Jesus Cristo me entregou. E a morte de Jesus Cristo, pelo amor que Deus tem a mim, me regenerou, colocou dentro de mim uma esperança viva para receber uma herança incorruptível. Você não trabalha pelo que você pode conseguir aqui. Nesse sentido, nós podemos dizer que a vida do cristão não é medida pela maneira com a qual ele começa, mas como ele termina. Eu não sei como é que você começou a sua caminhada, mas eu sei que na sua caminhada você passou por dificuldades, por ameaças, por perseguições, por humilhações. É outro medo que o crente perde. Todo mundo tem medo de humilhação, qualquer ser humano. E o crente? Não. Olha o irmão que está do seu lado. Assim, você tem medo de ser humilhado? Irmãos, sabe o que é ser humilhado? Te coloca em contato com a sua realidade. Isso não seria um problema se você não estivesse no meio de um monte de arrogante, pessoas que têm certeza que são e têm muito mais que você. Aí faz você se sentir desse tamanhozinho, enquanto todos os outros é desse tamanhozão. Nem quero comentar o último jogo do Brasil. O Filisteu ali, deixa eu lá. E a sensação não foi boa. Eu não sei você, mas a sensação é péssima. Ver aquela onda, meu Deus, foi boa. Que orgulho do Davi, que ele estava tão empolgado. Eu pensei assim, meu Deus, ninguém vai chorar, mas ele desistiu bravamente. Eu falei, não deu, né, Vi? Ele assim, triste, mas chorou. No alto dos seus 4 anos de idade. Irmãos, a humilhação é terrível. Aqui, não pensa que você lida bem com ela.
Mas aquele que foi regenerado, aquele que recebeu uma esperança viva, aquele que recebeu uma herança incorruptível, e aquele que recebeu a salvação da sua alma e a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus, esse tem simpatia por humilhação. Pastor, eu não tenho. Desenvolve, irmão, vai ser mais fácil. Desenvolve. Não tem como ele lidar comigo sem me humilhar. Pode acreditar em mim. Nós temos uma essência louca, desvairada, arrogante. A gente pensa que é Deus, irmãos, em muitas medidas. Porque toda vez que você quer fazer do seu jeito, de acordo com o que você sente, cumprindo a sua vontade, você está se colocando em primeiro lugar, e você nunca será o primeiro, você sempre será o segundo, porque o primeiro lugar pertence a Ele, e se Ele não estiver no primeiro lugar, Ele não estará com você. É só para você ter uma ideia. Talvez você pense assim, talvez comigo, que sou mais tratável, Ele não me humilhe tanto. Você conhece Paulo, o nosso apóstolo. Essa salvação, regeneração, essas promessas só chegaram até nós por causa dele. Foi ele que Deus levantou e usou. Você sabe que o Paulo viveu em humilhação? O Senhor colocou nele um espinho na carne. Sabe como é que ele sentia isso? Como se ele estivesse sendo esbofeteado por um espírito mau. E sabe o que ele falou? Que Paulo entendeu. Você entendeu? Eu também. Entendeu? Você também. Para que eu não me desobedecesse. Porque Paulo teve revelações. Ele poderia se confundir e achar que era mais do que ele, e que estava acima de algumas coisas. Essa é a síndrome da igreja. Você já viu algum irmão com jeito de santo, e que olha para quem cometeu uma falha como réis, pecador, como se ele, de algum modo, por alguma razão, fosse um pouquinho só melhor. Mas para a gente terminar com você entendendo, porque falar de espinho na carne é uma doença, um sofrimento, mas fica meio abstrato. Mas você lembra o que ele fez com Agar? Que nem era do povo dele. Aquela serva da Sara, que no momento que Sara duvidou que Deus poderia realizar as promessas dele na vida do Abraão, uma descendência para ele, através do ventre morto dela, ela ofereceu essa moça. É uma egípcia, o nome era Agar, e era escrava dela. Ela falou assim: a escrava é minha, tem um filho com ela, o filho dela vai ser meu, porque a mãe é minha, o filho também. Então, você vai ter uma descendência. Quando a moça que era escrava, boazinha, tá vendo? Boazinha, quietinha. Tem gente que é assim, que você olha, ele é bonzinho. Aquela vozinha, não tem gente que tem voz de bondade? Aquele semblante bom, incapaz de ofender quem quer que seja, aquele olhar meio assim, oi. Não, muito obrigada, sim senhor, tá vendo? E quando as coisas melhoram um pouquinho assim, vira um demônio, olha para você e fala: gente, o que aconteceu? Cadê aquela pessoa? Foi a gata. Quando ela falou assim: estou grávida, o menino não é escravo, é filho do dono, do herdeiro da promessa. Ela começou a olhar a Sara assim, ó.
ela não contava com a Sara. Ela não sabia quem era Sara. Ela não sabia que Sara também conhecia Deus. Ela não sabia que Sara também fazia parte das promessas de Deus para com a humanidade, que não era só Abraão. Ela pensou que a Sara fosse uma mulher qualquer, definida por um ventre. E não é, meu irmão. Quando Deus me chama, Ele te chama, Ele não olha o que eu tenho, Ele olha o que Ele me chamou para fazer. Agar não sabia disso. Sara procurou o marido, disse aqui, aquela escrava insolente, ela está me desafiando, ela está me desdenhando. E Abraão deve ter dito assim, mas Sara, esse problema você mesmo que causou, não é? E ela falou assim, aqui, que Deus faça juízo entre mim e você. Se você não tomar uma providência, diz, calma, a escrava é sua, faz do jeito que você quiser. E ela dá uma surra, mais uma surra. Você sabe o que a escrava indolente faz? Você acha que ela falou assim, nossa, eu cometi um erro, sabe, sempre foi tão boa, tão legal, me confiou, tirou a minha geração da escravidão e eu fui insolente. Não fez isso não. É assim, encheu de razão. Já viu gente arrogante, cheia de razão? Ele sai tomando decisão e fazendo tudo quanto é doideira. Ela falou assim, eu vou resolver isso, é do meu jeito, eu vou embora daqui. Ela não tinha a menor condição de sobreviver no deserto. E se Sara quisesse mandar ir atrás e espancar de novo, faria. Mas ela não pensou. Fez do jeito dela e foi. Começou a ficar desesperada e parou num poço. Esse poço recebeu até um nome. O poço do Deus que me vê. Sabe por quê? Porque Deus mandou um anjo lá, não por causa dela. Por causa do menino que estava na barriga dela, que era descendente de Abraão. E falou assim, quem é você? De onde você veio e para onde você vai? Ela falou assim, eu sou Abraão. Eu estou fugindo da minha senhora Sara porque ela me espancou. O anjo, ela não sabia que era um anjo do Senhor, bem então. Ele não sabia que ela estava grávida. Ela não sabia que ele sabia que ela estava grávida. Ele disse assim, volta para lá. Ainda não é tempo de você sair de lá. E falou assim, esse menino tem uma promessa. Ele também vai ser uma nação grande. Ele vai ser contra todo mundo. E todo mundo vai ser contra ele. Mas ele vai ser uma nação grande. Agora volta para lá. Se humilha. Imagina. Você consegue imaginar a Agar chegando de volta para a casa de Sara? Como é que seria o nome do filme? E volta o cão arrependido. De orelha baixa, rabinho no meio das pernas, e dizendo assim, Sara, eu vim me desculpar. Deus me mandou voltar para cá. Eu não agi certo com você. Só quando eu agir certo com você é que eu vou sair daqui. Sara, você me perdoe? Você está pensando que é só olhar? Não. Não. É por isso que Pedro diz assim, para uma igreja ameaçada, uma igreja sofrendo, uma igreja correndo risco real de morte, não é morte indolor, não. Não é uma injeçãozinha, não. É por pedrada, jogado na arena, queimado vivo, jogado para os leões, esse tipo de coisa. Bendiga o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se esqueça do que Deus fez por você. O seu olho tem que estar naquilo que te espera, porque nada aqui na terra pode te dar o que o seu coração precisa. Qualquer coisa que você conquistar aqui, você vai morrer faminto. É isso que Deus fala. Mas se o seu coração estiver no que você recebeu, você pode até morrer de maneira terrível, mas você morre pleno.
você morre preenchido, você morre seguro, você morre garantido. Paulo disse isso de uma outra forma. Ele falou assim: o meu viver é Cristo, morrer para mim. Eu queria convidar vocês a colocar de pé, porque eu sei que o Senhor tem derramado uma unção diferente aqui nesse lugar. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você a levantar sua mão direita para o alto. Eu queria que você bendizesse ao Senhor. Eu já bendisse Ele hoje. Bendiga o Senhor com as suas palavras. Como é que você se reportaria a Ele? Eu não sei o que é que tem desafiado a sua fé, mas não é se escondendo dele, não é se separando dele, não é se esquecendo de tudo que ele fez e tudo que ele é para você, que você vai conseguir. E eu sei que o Senhor tem vitórias para você aqui. Vitórias, irmão. Bendiga o nome dele. Bendiga, diga: Senhor, eu quero dizer que o Senhor é bom. Você consegue ver a bondade de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Mas, pastora, Agradecido seja o teu santo nome. a senhora não sabe o que eu estou passando, mas você consegue ver a bondade de Deus? A bondade de Deus não está na sua saúde. A bondade de Deus não está nos seus filhos. A bondade de Deus não está em você ver os seus netos, bisnetos e tataranetos. A bondade de Deus está numa regeneração. E a ressurreição de Cristo colocou dentro de você. E esta regeneração te firmou numa esperança viva. Eu não sei o que você está vivendo e passando, mas você vai vencer. Você vai vencer. Nada pode te vencer. Não importa o seu passado, não importa a sua dificuldade. Nada. Abre a sua boca, verbaliza. Eu estou aqui para dizer que o meu Deus, Ele é muito bom. E eu quero bem dizer o meu Deus nas dificuldades que eu já passei. Talvez aquilo que tem sido um trauma, que prendeu você no passado. Vai lá agora e fala: eu quero te bem dizer. Aleluia. Fala: pastor, você não sabe o que eu passei. Não me interessa. Ele sabe. Aleluia. Vai lá, irmão. Fala: pastor, eu fui tão injustiçado. Eu fui enganado. Eu fui usado. Os ódios, as vergonhas. Fala com ele: Senhor, eu quero te... Vai lá! Fala: Senhor, eu vi meu pai passar por isso. Talvez o sofrimento nem é seu. Talvez o sofrimento é da sua mãe. Mas você era uma criança. Você sofria mais do que ela. Fala: Senhor, eu quero te bendizer. Porque mesmo ali o Senhor não perdeu o controle. Você está aqui, não é? Está ou não está? Ah, tá. Você está aqui. Bendiga o nome dele. Fala: eu quero te bendizer. As pessoas difíceis, as pessoas falsas, mentirosas, as pessoas que te mandam mal, você acha que não é? Que te julgam. Bendiga o nome dele. Fala: bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele colocou. Recebe. Atualize essa esperança viva, irmão. Você vai vencer.
vai vencer. Isso não é para te derrotar. Não é para te fazer retroceder. Não é para você não receber o que Ele tem para você. É para você bendizer o nome dEle. É para você enxergar que o que Ele te deu, Ele já te deu. E você, irmão, você já foi salvo. Ah, mas eu não tenho que fazer nada? Claro que tem. Que a salvação é processual. Você é salvo no momento que você aceita Jesus. Mas você é salvo todo dia. Quando você escolhe obedecer e bendizer. E você será salvo no último dia. Quando você vai escutar Ele falando assim: venha, bendito do meu Pai. E vai ouvir Ele chamar você pelo nome. E falar: entra para o reino do seu Senhor. Você quer abrir mão disso? Não. Não. Levanta os seus olhos. O povo de Israel via Canaã, mas no seu espírito você vai ver o céu. Você vai ver o seu Senhor assentado no trono. Você vai ver as riquezas que tem lá. Você sabe qual é? Quando eu era criança me falaram que era uma coroa cheia de pedra. E que quanto mais almas você ganhasse, mais pedra você era. Você ganhava. Pensa numa criança que evangelizava. Foi evangelizado. Você deu uma coroa. Você deu um galardão. Você entendeu isso? Pastora, mas aqui eu sou moído, aqui eu sou humilhado. Aqui a minha família me rejeita, aqui eu sou pisoteado. Não olha para isso, irmão. Tem uma esperança dentro de você, você vai vencer. Nada disso vai te impedir de ser transformado por Ele. Nada disso vai impedir a obra dele de ser concluída. Nada disso vai impedir você de receber o que Ele tem para falar para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou no coração de ninguém o que o Senhor tem preparado para você. Nada. Senhor, renova a esperança viva dentro do espírito desta igreja. Renova a esperança viva. Se nos encontrarmos diante do mar, ele vai se abrir. Se passarmos dentro do fogo, não vamos nos queimar. Se precisar de parar o tempo, o Senhor vai parar. Já parou com Josué, o Senhor vai parar também. Não importa o que eu estiver enfrentando. Meu Deus, visita agora o que está impedindo a caminhada dessa igreja. Fortalece a esperança. Fortalece a confiança. Renova dentro do coração dessa igreja o amor e o apego, a herança eterna que nós recebemos mediante a sua morte e a sua ressurreição. Aleluia. Coloca dentro dessa igreja o selo da salvação. Nada vai fazer este povo parar. Nada, absolutamente. Porque aqui não tem nada capaz de nos preencher. Nós já sabemos disso, Senhor. Entrega o seu coração para Ele. Entrega. Faz uma entrega diferente. Fala: Senhor, hoje eu quero entregar o meu coração. Hoje eu quero ter um olhar diferente de tudo que eu vivi, de tudo que eu estou vivendo. E tudo que eu ainda possa viver, o Senhor me chamou para vitória. E eu vou vencer. Se apega a Ele agora e fala: eu vou para o céu. A morte não coloca o fim nos meus sonhos. Há nada que ocupe o lugar dele na minha vida, no meu coração. Renova esta aliança de amor. Essa igreja. Eu preciso encerrar. Mas eu queria que você não pedisse por você. Pede para a igreja. Fala: faz esta igreja te amor. Acima de todas as coisas. Renova no coração de cada irmão. Revela a sua glória.
Tem gente aqui sonhando com a glória de Deus. E é real, é verdade. Fala, você que contemplou a glória de Deus, não foi à toa. É para você vencer o desprezo, é para você vencer o abandono, é para você vencer as injustiças, é para você vencer os abusos, é para você vencer os desafios, é para você vencer a sua culpa, é para você vencer o pecado. Se você nunca teve nada visível da glória, eu queria encerrar com você pedindo. Fala, Senhor, que eu consiga vislumbrar o que o Senhor tem preparado para mim, de maneira vívida, dentro do meu espírito, que os meus olhos possam contemplar, ainda que em visão, ainda que em sonho, ainda que por um sentimento ou por uma experiência com o teu Espírito. Faz essa igreja contemplar. Tira a barreira que separa esta igreja do trono da sua graça. Derruba, Senhor, o céu de bronze. Derruba, Senhor, o chão de ferro. Acaba com as sentenças, meu Deus, com as marcas deixadas pelo ego, pelo egoísmo, pelas coisas aqui, em lugar das coisas eternas que recebemos em Cristo Jesus. Desliga esta igreja de todos os tronos. Desliga do trono de Lúcifer, de Satanás, do trono de Lilith, do trono de Belfogor, do trono de Belial. Vai desligando essa igreja do trono de Mamon. Vai desligando essa igreja do trono de Beuzebu, de Ares, de Diana. Vai desligando essa igreja do trono da idolatria. Desliga, meu Deus, a vida, a alma, os sentimentos, a visão dessa pessoa. E liga no rosto resplandecente do Cristo ressuscitado, que foi colocado diante de nós para a nossa contemplação, para a nossa adoração. Dirige os olhos do nosso espírito no rosto brilhante, no rosto glorioso. É uma glória que não vai desvanecer. Nunca mais o olho dele vai parar, o rosto dele vai parar de brilhar. Ele é a luz da nova terra. Ele é a luz da nova Jerusalém. Lá não precisa de sol nem de lua, nem de energia elétrica, nem de jeito nenhum. Lá tem Jesus Cristo, a luz da vida, a luz da nossa eternidade. Nós não caminhamos em meio a trevas, nós temos a sua luz. Ilumina o nosso coração com calma, ilumina o nosso coração com fé, ilumina o nosso coração com alegria, com paciência, com perseverança, com sabedoria. Aleluia. Eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a vida para Jesus de maneira oficial? Levanta a sua mão direita. Você vai fazer parte oficialmente desse povo. Levanta a sua mão direita. Pastor, eu quero fazer parte dessa igreja. Vem cá. Aleluia. Vem cá que eu quero orar com você. Pode sair do seu lugar. Pode se dirigir até aqui. Eu queria que a igreja começasse a agradecer. Aleluia. Te agradecer a vocês, no nome do Pai. Cadê o obreiro Toda a aqui? honra, toda a glória, todo o louvor, todo o coração está daqui. Aleluia. Tem mais alguém? Pai, você em nome do Senhor. Tem mais alguém? Se tiver, Aleluia. pastora, é por Cristo que ressuscitou. É o Cristo que me contempla. Aleluia. Glórias a Tem Deus. mais alguém? Louvado Se seja o tiver, nome do Senhor. a hora é essa.
Levanta a sua mão, pedindo a abraçar a Maristela. Levanta a mão direita, segura a alma, igreja. Você sabe que tem momentos na terra que faz o céu entrar em festa. Tem muitas coisas na terra que agradam ao céu, mas o que mais traz alegria no céu é quando alguém recebe Jesus. E a Maristela não faz mais parte da humanidade. As pessoas acreditam que Deus é pai de todos, não é? Mas não é. É isso que Pedro está falando ali. Não importa o que você esteja passando, não importa nem se você estiver morrendo, você precisa bem dizer: o Deus que é Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele te regenerou para uma viva esperança, para uma herança incorruptível e para a salvação. Estes fazem parte do povo. Nós vamos receber a Maristela. Eu queria que você falasse assim comigo: Senhor meu Deus, esta igreja se alegra em receber a irmã Maristela, parte deste povo. Nós louvamos a Deus pela vida dela e intercedemos agora pela causa dela. E aonde estiverem as necessidades dela, sejam nas nossas mãos, nos nossos corações e as nossas orações. Em nome de Jesus. A obreira Dina vai dar um abraço. E se você quiser, você pode alcançar ela depois. Mas eu quero terminar essa reunião com você de mãos dadas, com o povo. Pode fechar o olho novo. Levanta essa corrente para o alto. Com o povo. Com o povo que não é o povo de um Deus qualquer. Aleluia. Glórias a Deus, É o Senhor. povo do Deus que criou o céu e a terra. O Deus que fez uma aliança primeiro com Noé, depois com Abraão e depois fez uma aliança com através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que nos colocou junto com Ele. Aleluia. Eu queria que você abençoasse a igreja de Deus. Faz, Senhor, fortalece o seu povo, para que esse povo dê um bom testemunho diante das dificuldades. Essa é a sua oração. Senhor, fortalece essa igreja. Quando essa igreja passar por humilhação, provação, sofrimento, ameaça, que a mente dela não venha desorganizada, que ela não venha se entristecer ao ponto de não te bendizer. Visita o coração dessa igreja. Vai cortando agora toda a aliança, toda a aliança com as trevas. Vai derrubando dentro da alma de cada irmão desta igreja toda a incapacidade de bendizer a Deus em momentos difíceis. Uma igreja que vai crescer, uma igreja que vai se fortalecer, uma igreja que vai conquistar, uma igreja que vai avançar em meio a humilhações, ameaças e sofrimentos e perseguições, porque ela é guardada. Eu queria que você verbalizasse isso. Essa igreja é guardada. Esta igreja é protegida. Esta igreja leva a marca. Esta igreja leva o nome. Esta igreja leva o sangue de Jesus Cristo. Aquele que sempre foi eterno, que se fez homem, que morreu e que ressuscitou. Aleluia. Que colocou em nós o dom de ressuscitar. O mesmo dom de ressuscitar para a eternidade que Jesus recebeu, nós temos. Essa é a nossa herança. Essa é a nossa riqueza. Essa igreja que foi tocada
te agradecer por cada luta, por cada perseguição, por cada humilhação, por cada ameaça, por cada injustiça que nós temos que enfrentar. Porque isso me evidenciado e fortalecido o verdadeiro tesouro recebido por nós. Isso tem mostrado a regeneração que o Senhor nos faz, porque nós temos que existir. E por isso nós queremos te agradecer. Jamais resistiríamos, jamais suportaríamos. Foi construção sua, foi feitura sua, é sustentação sua. Tem evidenciado o nosso verdadeiro tesouro, que é o seu favor e a sua mão. Cada livramento, cada instrução, cada vitória recebida. Eu quero te agradecer por cada irmão, por cada irmã. E eu sei que o Senhor está tirando todos os dias as marcas da ingratidão, as marcas da idolatria, as marcas da arrogância, as marcas do engano. Tem fortalecido o povo que é verdadeiramente seu, que tem guardado o tesouro que recebeu das tuas mãos. Leva-nos para os nossos lares, guardados e protegidos pela sua mão. Livra-nos de todo acidente, de todo incidente. O amor de Deus, a consolação do Pai e a doce presença do Santo Espírito do Senhor seja sobre todos nós. Você que acredita, diga amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor que está do seu lado. Dá um abraço.